Olá pessoal, hoje eu vou falar nesse vídeo sobre SSD versus HD. Não sei se vocês repararam, mas nos meus vídeos anteriores a esse, eu falei que eu utilizo um SSD na minha máquina. Então várias pessoas me mandaram mensagem perguntando se compensa comprar um SSD, se a performance é realmente melhor sobre um HD. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tenho um SSD da Samsung, que é esse 830 de 128 GB. É, é um excelente SSD e com relação à capacidade dele, 128 me atende muito bem. No caso do SSD, o que tem que ficar claro é que nele o ideal é instalar apenas o sistema operacional e os aplicativos. E deixar um HD secundário para que você possa guardar os seus documentos, fotos, músicas, o que você tiver. Porque os SSDs são bem caros e a sua capacidade de armazenamento são bem inferiores aos HDs convencionais. Para quem não sabe o que é um SSD ou a diferença entre um SSD e um HD. Bem, o SSD basicamente ele não tem peças físicas, não tem peças móveis. Ou seja, todos os dados são guardados nesses pequenos chips que funcionam como uma espécie de memória flash. Ou seja, para ler esses dados ou gravar, não tem nenhum disco ou cabeça de leitura, o acontece nos HDs. Infelizmente, no Brasil ainda, o preço dos SSDs são bem elevados. Então, às vezes, isso pode ser um empecilho para você adquirir um equipamento desse. E, em contrapartida ao preço alto, também tem a questão do armazenamento, onde, eu já falei, a quantidade de espaço que você tem no SSD é bem inferior ao que você encontra no HD hoje, de 1 tera, 2 teras, por aí vai. E eu destaquei aqui sobre o comando trim. Esse comando trim é uma opção que os SSDs possuem, onde ele vai otimizando a performance conforme você vai utilizando, gravando e lendo informações no SSD. Então, os sistemas operacionais, como o Windows, o macOS, o Linux também, eles implementam esse comando trim nos SSDs para poder otimizar essa performance nele. Eu vou estar falando mais para frente como habilitar esse comando trim no Hackintosh. Porque por padrão a Apple só habilita o comando trim para SSD da própria Apple. Então no caso se você comprar um SSD de terceiro, igual tem um da Samsung, por padrão não vem o sistema não, o S10 não vem com esse comando trim habilitado. Em contrapartida do SSD a gente tem o HD, que pode, como é mostrado, ele é composto por vários discos, né, e uma cabeça de leitura. Então ele tem um acesso físico a esses dados. Por mais que seja mínimo o contato entre a cabeça de leitura e os discos, isso acarreta em perda de performance. O que no SSD é bem superior aos HDs. O ponto forte dos HDs é o preço relativamente baixo em comparação com o SSD e o tamanho de espaço de armazenamento que você tem. Igual eu falei agora há pouco sobre habilitar o comando trim. Então, quando você já tiver com o seu Hackintosh já instalado e for fazer a instalação do Multibist, existe essa opção no Multibist chamada Trim Enabler, que você habilita para a versão 10.8.0, que é a Mountain Lion original, e tem as versões pós 10.8.0, que seria a ponto .1, a ponto .2, a ponto .3 e agora recentemente já tem a ponto .4. Então depois que você
está com a máquina pronta para instalar um multibit, você tem que marcar essa opção para fazer uso desse comando trim que eu expliquei agora há pouco. Sobre aqui os meus discos, eu vou dar uma repassada como que eu estou utilizando. Então no caso aqui, ó, como eu já falei outras vezes, eu tenho um SSD e um HD. No meu SSD, eu dividi ele em duas partições. Uma que eu tenho o Windows 8 instalado, e por consequência de instalar o Windows 8, ele cria essa outra partição de aproximadamente 400 MB para ele conseguir fazer o boot, desculpa, ele poder se organizar no seu sistema de arquivos. E na segunda partição, eu deixei uma partição para utilizar o OS 10, que no caso, diferente dos outros vídeos, esse eu já estou gravando direto na minha máquina pessoal. Então, como eu falei, o meu SSD é de 128, então eu deixei 62 para o Windows, 65 para o OS 10. Para vocês terem uma noção, desses 65 GB que eu deixei para o OS 10, eu estou usando apenas 25. Ou seja, eu tenho aqui 40 GB disponíveis ainda. Então, um SSD de 128 GB, eu acho que não precisa mais do que isso para você. Tipo, eu estou com dois sistemas instalados e estou com espaço sobrando em ambas as partições. E como eu tenho bastante aplicativo instalado aqui, ó, no OS 10, e mesmo assim só está ocupando 25 GB. Então 128 aí dá e sobra porque vocês forem instalar. É claro que se você começar a armazenar música, vídeo principalmente, que tem um tamanho grande, não vai encher logo o espaço. Então o ideal é o que? Você ter um HD secundário para você guardar os seus arquivos. Na que eu dividi esse HD, tenho duas partições onde que eu guardo meus arquivos tipo assim, mais importantes e aqui outro que eu uso para gravar esses vídeos e outros trabalhos que eu faço. E eu deixei uma terceira partição aqui que é onde que eu instalei o OS 10 que eu uso para fazer os testes desses vídeos que eu tenho gravado. Sobre o comando trim, depois que vocês ativarem ele no multibit, tem uma opção aqui para vocês verem se ele realmente está ativo no sistema. Então a gente vem aqui no ícone da maçã, vem sobre este Mac, mais informações, relatório do sistema. Aqui em relatório do sistema a gente seleciona a opção Serial ATA e a gente marca aqui qual que é o nosso SSD. Então aqui no caso, ó, suporte do trim, sim. Ou seja, o trim está habilitado no meu SSD. Se vocês podem fazer o teste, antes de instalar o multibit, faça esse processo que aqui vai estar marcado como não. Ou seja, o OS 10 não está aplicando o comando trim no SSD. E eu vou mostrar para vocês agora uma diferença entre o tempo de boot entre a minha máquina usando o SSD e usando o HD. Por mais que o HD seja de 7200 RPM, SATA 3, a performance dele em comparação com o SSD é bem inferior. Então fiquem aí com a sequência desses vídeos. Então eu só vou ligar aqui minha máquina. Primeiramente eu vou dar o boot no SSD. Dá uma olhada aqui, eu vou escolher o SSD. Tela para escolher o sistema, deixo carregar automático. E pronto, o sistema já está carregado, pronto para utilizar. Não precisa ficar esperando
ele carregar ou ler o disco, já está prontinho para utilizar. Agora vamos ver a diferença com o HD normal. Ligando a máquina, agora eu vou fazer o boot no HD convencional. Escolhi aqui no caso o HD da Seagate. Lembrando, pessoal, que é a mesma máquina que eu dei o boot no SSD. A diferença são só os discos. Vocês podem notar, está demorando bem mais que o boot com SSD. Eu cliquei no Safari, ele está processando ainda para abrir o aplicativo. Coisa que com SSD, ao clicar no navegador, ele já abre automático. Então, como vocês puderam ver, a diferença entre o SSD e o HD é realmente bem grande. Como mostrei no vídeo aí, o SSD, após o boot, quando ele já entra na tela do desktop, da mesa, você já pode começar a abrir os programas, os seus aplicativos, que ele já vai responder instantaneamente. Não tem que ficar esperando ele processar, carregar, ler o disco, igual acontece no HD. Tipo, no SSD ele lê o disco, mas ele lê tão rápido que você nem percebe que ele está fazendo isso. Então, se compensa ou não compensa um SSD. Ao meu ver, compensa. Só que, como eu falei, no Brasil ele ainda é bem caro. Eu tive a sorte de conseguir comprar um o ano passado. Fora do Brasil tinha uma pessoa que conseguiu trazer para mim. Então eu paguei em torno de 220, 230 reais, se não me engano. Aqui no Brasil esse preço é bem mais elevado. Só que, por exemplo, eu tenho aqui um i5 de segunda geração, tenho 16 de RAM, é uma máquina relativamente boa. E com SSD você tem uma melhora muito grande. Eu diria que, tipo, se eu não tivesse SSD e tivesse que escolher entre trocar o meu processador por um de terceira ou de quarta geração agora, que, por exemplo, se eu for trocar por um de quarta geração, eu vou ter um gasto com placa-mãe também, porque o socket é diferente. Então, eu preferiria ter um SSD do que trocar o meu processador hoje. Então, se você tem aí um processador de segunda geração, terceira, está pensando em trocar por um de quarta geração, e não tem um SSD, eu recomendaria você a manter o seu processador e trocar pelo SSD, que vai te dar um ganho bem grande de performance na sua máquina. Então, pessoal, é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser usar os comentários para esclarecer, fique à vontade. Até mais. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique em gostei.